um sono adequado, um sono bom? Como é que anda seu sono? Você está dormindo bem? Não está dormindo? Né? Então vamos embora, porque a higiene do sono é muito bom na prevenção aí de doenças mentais. Hoje eu estou recebendo nosso psiquiatra, Dr. Bruno Lacerda. Tudo bom, Brunão? Seja bem-vindo. Ele que veio aqui falar um pouquinho sobre a higiene do sono, que eu acho que é muito importante. Olha, sono bom, olha, que coisa melhor não. Agora, quando a gente passa uma noite mal dormida, sem dormir direito, o sono não chega. Olha, nada anda no outro dia. No outro dia a gente tá um bagaço, não é verdade? É verdade. Bruno, o que é essa higiene do sono? Explica um pouquinho pra gente. E, na verdade, a higiene do sono é um cuidado que todos nós devemos ter, né, para que nós tenhamos um sono de qualidade. Hoje em dia, nós sabemos que isso mudou bastante, né, com o advento tecnológico. As pessoas têm ficado mais tempo, né, nas telas. E isso tem gerado uma dificuldade para iniciar o sono e mantê-lo. É muito comum, né, você que está em casa, tem algum problema na sua vida, e aí você leva esse problema para o momento do ócio. Isso é para todos nós. Né? Na hora que a gente coloca lá a cabeça no travesseiro, a gente começa a pensar sobre esse problema e isso muitas vezes gera uma dificuldade para se iniciar o sono. E como nós temos hoje facilmente um dispositivo eletrônico em nossas mãos, então esse comportamento de checagem é comum e isso vai piorando ainda mais a nossa noite de sono. Quantos minutinhos a gente deve ficar com o celular antes de dormir? Por exemplo, até quantos minutinhos tem que desligar para poder você começar realmente o sono vir? Porque dizem que, não, mas aí quando eu tô com o celular é melhor, porque aquela luz vai me dando um sono. Tem gente que diz que dá sono, né? Já tem gente que diz, não, eu não consigo dormir. Eu fico lá assistindo no meu celular, não consigo dormir de jeito nenhum. Enfim, como a gente pode fazer para retirar o celular e ter uma qualidade de sono melhor? Quantos minutinhos antes? A gente orienta, né, enquanto especialista, que as pessoas deixem os dispositivos eletrônicos, não só o celular, tablet, notebook, qualquer uma outra coisa, TV, né? 1 hora antes de ir dormir, porque essa luz, ela suprime, ela não permite a liberação da melatonina, que nós sabemos que é um hormônio importante ali para a indução e manutenção do sono. A questão da saúde mental também é importante. Eu acho que o sono também está relacionado a isso. Tá. Na verdade, é uma relação bidirecional. É uma pergunta bem interessante essa sua, porque muitas vezes a gente não sabe bem o que aconteceu primeiro. Se a pessoa adoeceu mentalmente e passou a não dormir, ou se ela, primeiramente, passou a não dormir e aí adoeceu mentalmente. Mas o que nós sabemos é que, como nós começamos aqui a entrevista, o sono ele é fundamental para restabelecer as funções mentais, como também a função física. Então, uma pessoa que está submetendo a um tratamento psiquiátrico por depressão, por ansiedade, por um transtorno do pânico, seja o transtorno mental que for, ele deve estar dormindo bem, porque senão essa doença ela não vai ser remitida, né? A gente não vai conseguir debelar ali os sintomas, ou ela pode recorrer, ela pode voltar após o tratamento. Certo. Agora a gente vê, tipo assim, tem muitos adolescentes que dormem muito tarde. Às vezes dorme de dia, né? Passa o dia todo, digamos que estuda de manhã, aí à tarde, vou dormir um pouquinho. Aí dorme quase até de noite. E isso atrapalha a noite quando vai dormir, né? Mais tarde. Tipo assim, tem que dormir cedo, porque no outro dia tem que estudar. E a gente vê essa troca de horários. Isso atrapalha também, né, a rotina da pessoa. Também, porque é muito comum aí um distúrbio do ritmo biológico. Né? Nesse período da adolescência, existe ali um boom hormonal, né? Um aumento ali, né, na liberação dos hormônios. E isso já favorece para que o adolescente durma mais. Ele acaba dormindo mais, ele acaba necessitando de um maior número de horas. E o que a gente observa é que eles acabam apresentando esse comportamento equivocado, né? De ficar exposto à luz, de estar aí batendo papo no WhatsApp com os colegas, né? Vendo lá a rede social. E essa exposição à luz impede a liberação dessa melatonina. E aí ele vai retardar o início do sono dele. Muitas vezes tem que acordar cedo pela manhã e aí o que vai acontecer? Essa conta não fecha. E aí tá irritado, né? Tá sonolento, tá fadigado, tem necessidade de tirar esses cochilos ao longo do dia. E aí, se tira um cochilo acima de 30 minutos, ele vai diminuir a pressão do sono na noite seguinte. Na noite, né? Então, é uma bola de neve.
É verdade. Isso serve também para quem trabalha, porque tem gente que trabalha só de manhã, por exemplo, de dia, e aí tira um cochilozinho de tarde, aí às vezes dorme até mais do que deveria dormir. Quando é à noite já não consegue dormir direito, né? Tem um sono meio ruim. O que fazer, né, para a gente ter uma qualidade de sono melhor? Como a gente pode ter um sono mais adequado, sem precisar tomar remédio? Porque tem muita gente que só dorme se for a base de um remédio. Se não for, não dorme de jeito nenhum, né? Não, com certeza. As pessoas que tomam medicamento, muitas pessoas criam essa associação, né? De que deve tomar um medicamento para dormir, porque senão não vai dormir. É verdade. Mas aí a gente tem que, na verdade, o especialista vai ter que avaliar isso, se realmente esse remédio causa dependência, porque aí essa pessoa vai ter que usar, de fato, o medicamento, ou vai ter que fazer um trabalho para retirar esse medicamento, né? Que a gente fala um desmame, né? Uma retirada gradual do medicamento. Mas muitas vezes a pessoa está em uso de um medicamento, mas ela antecipa a tomada de decisão. Não faz a higiene do sono, que seria o quê? Manter os horários habituais das alimentações, das principais refeições, evitar o uso de estimulantes após 5 horas da tarde, café, Coca-Cola, chá verde, pré-treino de academia, uma alimentação leve à noite. Se sobrar apenas o horário de fazer atividade física à noite, pelo menos um intervalo de 3 horas do horário que vai dormir, porque aumenta a temperatura do corpo e quando a gente começa lá a indução do sono, tem uma queda de temperatura. Evitar os dispositivos eletrônicos 1 hora antes ali de dormir. Um ponto importante, a gente sabe que o principal distúrbio do sono é a insônia. 30% dos brasileiros, eles referem não dormir bem. Só que quando a gente adiciona o prejuízo funcional no dia seguinte, você fica sonolento, irritado, tem necessidade de tirar cochilos longos ao longo do dia, e a pessoa diz não, isso cai para 15%. Entendeu? A questão do sonho, eu fico meio assim, porque tem gente que diz, eu sonho todo dia. Eu digo, eu não sonho todo dia não, mas tem gente que sonha uma vez ou outra. Como é essa questão do sonho? Por que a pessoa sonha? É porque está num sono bem profundo? Como que é isso, essa questão? A gente tem como saber a hora que a gente sonhou? Não tem isso? Os estudos apontam que entre 60 e 120 minutos, enquanto uma pessoa, né, iniciou lá o seu sono, ela vai entrar no primeiro estágio REM. Vai ter o primeiro REM. O sono ele é dividido em sono não REM e REM. Certo. Não REM, N1, sono superficial, N2, N3 e aí um sono REM. Então, essas fases elas vão se alternando até chegar ao sono REM. Nós temos, em média, 4 a 6 REM por noite, que seria a fase dos sonhos. Na verdade, toda noite a gente sonha, mas até hoje a medicina do sono não sabe explicar por que é que às vezes a gente lembra e às vezes não lembra desse sonho. Verdade, é mesmo. Mas o que nós sabemos é que algumas substâncias, como por exemplo, bebida alcoólica, os medicamentos tarja preta, eles reduzem essa porcentagem de REM. Então, assim, uma pessoa vai ter a maior probabilidade de acordar dentro de um sonho entre 4 e 6 da manhã, porque esses ciclos eles vão se alternando e essa fase REM ela vai aumentando a porcentagem. Então, o nosso maior REM está entre 4 a 6 da manhã, que é onde nós temos o maior número de acidentes de trânsito. As pessoas privadas de sono e aí entram mais rapidamente nessa fase durante essa faixa de tempo. A apneia do sono, né? Tem muita gente que tem. Quais são os cuidados que essa pessoa também deve ter, né? E também é bem perigoso, né? Isso. A gente vive uma epidemia da obesidade, né? E é o principal fator de risco para a apneia do sono. Existe uma falsa percepção de que quem ronca dorme bem, e a gente sabe que não. Quem ronca já apresenta um distúrbio primário respiratório do sono, que é um ruído desagradável. Muitas vezes vai prejudicar o cônjuge. Então, quando, a partir desse primeiro sinal, que seria o ronco, que já denota uma dificuldade na passagem de ar, essa pessoa pode começar a ter pausas respiratórias ao longo da noite. E é um distúrbio que ele só é possível se ter o diagnóstico a partir do exame de polissonografia. Porque para a pessoa, ela dorme bem. É muito comum quem tem apneia e você perguntar, você dorme bem? Eu durmo em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas porque ela está privada de sono. O sono é todo fragmentado para que ela volte a respirar. Nós chamamos isso de microdespertar. Ela não se dá conta que despertou para voltar a respirar e quando ela começa a ingressar novamente nos estágios do sono e vai aprofundando o relaxamento muscular, ela para de respirar novamente. Então, no dia seguinte, tem um impacto importante para todos os órgãos e sistemas.
Vamos lá, só para a gente finalizar aqui, Bruno, a nossa entrevista, eu queria saber o seguinte, tem gente que é muito sonolento durante o dia, né? Fica muito sonolento. Qualquer coisa, como você disse, leva uma cama ali, dorme. Sentou aqui, dorme. Daqui a pouco tá assim lá no banco, tá dormindo. Danou-se, que nada é isso. Isso é falta de vitamina? Será? Olha, Pode ser falta de vitamina? Que tipo de vitamina a pessoa pode estar tomando para dar uma... Na verdade, a gente tem que fazer uma investigação, né? Uma investigação orgânica. Avaliação do sono para ver se esse sono é de qualidade. Nós temos que fazer exames laboratoriais. Pode ser uma carência de vitamina, pode ser uma anemia, um hipotireoidismo. Então, na verdade, deve ser feita toda uma bateria de exames para que se chegue ao diagnóstico correto do que está gerando essa sonolência. E nós sabemos também que as doenças mentais podem gerar. Uma pessoa com depressão, ela fica apática, ela perde o prazer nas atividades, ela fica mais sonolenta. Então, na verdade, deve buscar um profissional procurando ajuda. Maravilha, viu? Quero agradecer a você aqui pela participação. Obrigada, Brunão. Eu que agradeço. Não vai embora não, viu? Espera só um minutinho aí que eu vou só dar um recadinho para você que está em casa. Olha só, vou falar da Brau.